A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É muito bom quando nós estamos juntos, quando nós já desde o princípio invocamos o poder da Santíssima Trindade sobre nós, não é? Porque Deus tem que nos revelar os seus mistérios, né? Jesus mesmo disse isso lá para os discípulos de Caná, né? Para os discípulos, no caminho de Emaús, né? Quando ele abençoa a mente deles, ele abre a sua mente para que compreendam as Escrituras. E é isso que tem que acontecer conosco, não é? O Espírito Santo nos trazer revelação. No nosso último encontro, nós terminamos falando sobre o título da Santíssima Virgem ser Rainha. Ela foi entregue na cruz por Jesus para nós como mãe. Então, qualquer dúvida sobre esse assunto, vá na nossa aula anterior, assista, estude junto conosco e você vai entender melhor. Bom, aí uma coisa muito interessante também, que quando Jesus estava anunciando o Evangelho e ao anunciar a igreja, ele estava fundando a igreja, não é? Então, se você não entende essas minhas palavras, também deve estar na nossa terceira ou quarta aula a explicação sobre isso, a fundação da igreja, né? Então, por isso que se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, vá participar das aulas desde a primeira aula, né? Porque é uma crescente, né? A aula é assim, eu peguei lá de baixo e a gente vem crescendo com os temas. Então lá nós estamos explicando a pré-figuração da igreja, tudo que anunciava que a igreja existiria, a sua fundação, o seu nascimento, a sua manifestação, tudo sobre a igreja. Então aqui nós vamos pegar a nossa Bíblia em Mateus capítulo 20, isso, Mateus capítulo 20. Então aqui Jesus estava fundando a igreja porque ele estava anunciando o reino de Deus. E ao anunciar o reino de Deus, ele mesmo disse, né? O reino de Deus está no meio de vós agora, porque eu estou aqui, dizendo Jesus. Né? Jesus dizia, eu estou aqui, o reino de Deus está aqui. A igreja é o reino de Deus fundado aqui na terra, manifestado aqui na terra. Então, dentre todas as nações da terra, né, existe mais uma nação, é a nação dos filhos de Deus, a nação cristã, a nação igreja de Deus, né? Então aqui, instaurando o reino de Deus, fundando a igreja, num determinado ponto do seu ministério, olha que interessante o que aconteceu, no versículo 20, pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Eles reconheciam a divindade de Jesus, por isso que eles se prostraram. Você só se prostrava diante de Deus. Imagina que um israelita ia se prostrar diante de alguém que não fosse Deus, né? Então eles se prostram para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou, que queres? Ao que ela respondeu, dize que esses meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus respondendo disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Olha que corajosos, né? Vamos com você até o fim, Senhor, vamos beber desse cálice, né, que seria o sacrifício pago, e realmente eles morreram, né, derramando sangue por Jesus. Então lhes disse, sim, bebereis, vocês beberão do meu cálice, todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles os quais meu Pai o preparou. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, olha que coisa interessante. Eu aprendi com a igreja que Jesus é o rei, não é? E quando você pega em toda a hierarquia, pelo menos da época, né, dos reis Davi, Salomão, dos reis de Israel, eu não sei se isso era com os outros reinos, né, não judaicos, né, não sei como é que eram nos outros reinos pagãos
daquela época. Mas o rei no trono, né? À sua direita ficava a rainha e à esquerda as princesas e tudo mais, não é? Toda a outra corte real. Então, quem estará, como Jesus falava, esses lugares já estão destinados. Se nós sabemos que à direita do rei estava a rainha e à sua esquerda a família real, à esquerda nós sabemos que é a igreja. A igreja à sua esquerda e a rainha à sua direita. E a rainha é a Santíssima Virgem, né? Então, quero rapidamente agora pegar com você o Salmo 45. De acordo com a tua tradução, pode ser o 44. Então, aqui nós vemos todo esse canto, esse salmo, que diz assim: meu coração transborda num belo poema, eu dedico a minha obra a um rei. Minha língua é a pena de um escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. A graça escorre dos teus lábios porque Deus te abençoa para sempre. E ele vai desenvolvendo todo o salmo. Daí ele continua no versículo 7, teu trono é de Deus, para sempre e eternamente. O cetro do teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a impiedade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como nenhum dos teus rivais. Mirra e aloés perfumam tuas vestes. Nos palácios de marfim, o som das cordas te alegra. Entre as tuas amadas estão as filhas do rei. À tua direita a rainha ornada com ouro de Ofir. Amém? Então, por isso que Jesus, quando falou para a mãe dos filhos de Zebedeu, já estão destinados esses lugares do meu lado. Quem estará à direita e quem estará à esquerda. E como esse salmo vem falar à direita do rei, a rainha. Ouve, e aí ele continua no versículo 11, ouve, ó filha, vem, inclina teu ouvido, esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixone por tua beleza. Prostra-te à tua frente, pois ele é o teu Senhor. E aí ele vai continuando falando da rainha, da alegria e o que acontecia no palácio real. Amém? Então, é muito bom quando nós começamos a entender, né, o que a igreja nos explica sobre esse tema maravilhoso, sobre a Virgem Maria ser a rainha. E há uns escritos aqui da Sagrada Tradição também, que diz assim, então, São Bernardino de Sena, né? Se referindo ao tema que a Virgem Maria é a rainha, é a mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? Esta mulher bendita que foi sagrada rainha por já ser igreja consumada na glória. O que nós ainda seremos, ela já é, não é? Por isso que nas suas aparições, ela vem por quê? Não porque ela quer, Deus a envia, não é? E como Jesus, você pode reparar nos evangelhos, depois da ressurreição, Jesus às vezes estava com eles não o reconheciam, né? Caminharam, os discípulos de Emaús caminharam um tanto com ele, só no final da tarde, ao partir do pão, quando ele celebrou a Eucaristia, eles reconheceram que era Jesus. Muitas vezes Jesus estava com a brasa na praia, já com peixe, tudo preparado, aí os discípulos reconheceram que era Jesus. Né? Parece que eles, com o corpo glorioso, eles mudam a sua fisionomia. Então, por isso que em cada aparição, quando a Virgem Maria veio em Fátima, quando a Virgem Maria depois foi em Guadalupe, quando a Virgem Maria foi na França, né? A Nossa Senhora até do Japão, e todas elas, cada uma ela tem uma característica de acordo com o povo onde ela está indo levar a mensagem de Deus. Né? E ela vem com o poder e autoridade de Jesus para fazer a obra de Jesus, não é? E ela não fala nada diferente do Evangelho.
Por exemplo, lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, o que ela nos aconselha? Conversão, 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 convertei-vos, né? Jejum e oração. Isso é novo? Não, mas ela veio nos incentivar a viver a palavra de Deus, a nos levar aos pés do seu Filho Jesus para adorá-lo também, não é? Então isso é muito interessante, né? Então, São Bernardino nos diz assim, São Bernardino de Sena: desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Por isso que o arcanjo São Gabriel, quando a encontra, ele se assusta de ver uma criatura tão formosa, uma criatura que excedia em santidade aos anjos, não é? São Miguel leva um susto, olha para Maria, faz aquela expressão: quem é esta? Quem é esta que avança como a aurora? Não é? Quem é esta que ama a Deus mais do que os anjos? Quem é esta que é mais perfeita do que nós? Então ele a saúda: Ave Maria. Ave era uma expressão só usada para os imperadores romanos, mas ele saúda: Ave Maria, minha rainha, minha imperatriz. O Senhor é convosco, tu estás cheia da graça de Deus. Claro, cheia da graça de Deus, um templo escolhido por Deus, da onde Deus desceria, a nova arca da aliança. Nela seria colocado o mais precioso, o próprio Deus, aquele que o universo inteiro não pode conter, ela o levaria em seu seio. Nossa, gente, é maravilhoso. Que criatura é essa? Só no céu, quando a encontrarmos, poderemos desfrutar disso que os anjos a contemplaram e contemplam, né? Por isso que São Bernardino diz isso. Desde o momento em que Maria aceitou ser mãe do Verbo Eterno, mereceu tornar-se rainha do mundo e de todas as criaturas. Quantas são as criaturas que servem a Deus? Quantas são as criaturas que servem a Deus, tantas também devem servir a Maria. Sermos servos da Virgem Maria para que sirvamos a Jesus. Por conseguinte, estão sujeitas ao domínio da Virgem Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra, porque tudo está sujeito ao império de Deus. Então Deus é o imperador, não é? E ele quis que ela tivesse essa autoridade, não é? E Santo Agostinho também nos diz, né? Olha que Santo Agostinho, né? Eu sempre falo para vocês, doutor da igreja, bispo, sacerdote, do ano 400, quer dizer, ele aprendeu muita coisa ali pertinho de Jesus, né? Das coisas que Jesus tinha ensinado na tradição oral, por isso que é sagrada a tradição. E ele é um dos padres da patrística da igreja, foi nos dando noção de doutrina. Então ele nos diz assim: a mãe de Deus, ele já chama ela de mãe de Deus, a mãe de Deus tem mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra, não é? Então, e tem muito mais santos e doutores da igreja que vão nos falando isso, que ela recebeu de Deus, né, por participar da divindade, né? Porque nós também, com o Espírito Santo em nós, a igreja é humana e divina. Nós temos a nossa humanidade, mas nós temos o santo, a graça de Deus em nós, porque no batismo, quando eu e você fomos batizados, recebemos a graça santificante, o Espírito Santo. Então a Virgem Maria também, ela é humana e divina, perfeita, uma criatura humana perfeita, mas como ela já foi ressuscitada na glória, ela participa mais ainda da divindade, gente. E isso, quando eu e você, quando a igreja for ressuscitada no último dia, porque isso vai acontecer, é um dos 12 artigos dogmáticos do credo que nós estamos estudando, né? Estamos estudando Mariologia, porque no credo niceno-constantinopolitano nos diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. Por isso que estamos estudando Mariologia. Então, a Santíssima Virgem já ressuscitada, exaltada, né, na glória, ela participa dessa divindade de Deus. E por isso ela é intercessora também.
nós não conseguimos compreender esse poder de Deus. Quando formos ressuscitados, entenderemos plenamente, né? Mas pela intercessão da Virgem Maria, recebemos graças de Deus. É ela que opera o milagre? Não, claro que não. É pela intercessão da Virgem Maria que nós recebemos de Deus graça, glória, cura, libertação e tudo. Mas o demônio a teme. Por quê? Porque ela é a mulher profetizada no Gênesis. Haverá uma mulher que te esmagará a cabeça. E Jesus foi e esmagou a cabeça da serpente, gente. Porque ele nasceu dessa imaculada virgem, dessa igreja acabada, consumada na glória. Não é? Isso é maravilhoso. Para encerrarmos, então, eu gostaria de ler com você de São Luís Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Eu sou consagrado à Virgem Maria, não é? Me coloquei aos seus cuidados. Eu sofri muitos ataques demoníacos, sabe? Passei com padres exorcistas, com psicólogos, com psiquiatras, e estava passando por ataques muito fortes, não é? E a igreja me aconselhou: leia o tratado e se entrega aos cuidados da Virgem Maria, porque se entregando à Virgem Maria, você estará se entregando e se consagrando a Jesus. E eu fiz, graças a Deus, não é? Os ataques cessaram, ainda de vez em quando tem algum, mas ao nome de Jesus o demônio se retira. Não é? Então não tenha medo se alguém fizer algum trabalho ruim para você, um trabalho espiritual para destruir a tua vida, não se preocupe, o sangue de Jesus tem poder. Ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Nada é mais poderoso do que o nome de Jesus, nada é mais poderoso do que Jesus, porque Jesus na Santíssima Trindade é Deus, amém? E a soberana rainha, ela vem ao teu auxílio, os santos anjos vêm ao teu auxílio, nós temos um céu que intercede por nós. Então olha que coisa mais maravilhosa para encerrarmos. São Luís diz assim: Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. E isso acontecerá sem dúvida quando os predestinados à salvação, a igreja, puserem em uso, né, com o auxílio do Espírito Santo, as práticas de devoção à Santíssima Virgem. Olha o que diz: conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como súditos e escravos de amor. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais e a amarão ternamente, como seus filhos estremecidos. Conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e a necessidade que tem do seu auxílio, e hão de recorrer a ela em todas as circunstâncias como a sua querida advogada e medianeira junto de Jesus Cristo. Reconhecerão que ela é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de chegar a Jesus Cristo, e se lhe entregarão de corpo e alma, sem restrições, para assim também pertencerem a Jesus. Eles serão servidores, escravos e filhos da Virgem Maria. Olha só que lindo isso. Serão bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus. Eles levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e serão em toda parte, para os pobres e os pequenos, o bom odor de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazer maravilhas e alcançar vitórias gloriosas sobre os seus inimigos. Sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Amém? Palavras de São Luís, dizendo que como seriam os servos de Jesus por intercessão da Virgem Maria nos últimos tempos. Então nós temos que nos abrasar de amor, nos abrasar do poder do Espírito Santo. O tempo urge.
O exército inimigo se levanta contra nós, contra a igreja. Seja católico, meu irmão, seja fiel, ame nosso Senhor. Sirva-o com todo o teu coração, de toda a tua alma, acima do teu entendimento. Obedeça. Nós, escravos do Senhor Jesus, Ele nos dá ordens. Talvez você não entenda a ordem de Jesus, mas cumpra. Ele é o Senhor, Ele sabe o que Ele está mandando nos fazer. É um prazer, é uma honra servir a nosso Senhor. É uma honra estar na igreja, participar de todo esse mistério maravilhoso, esse mistério que nos envolve. Amém? Então fiquemos em Deus. Que Deus nos proteja, que os santos anjos nos acompanhem e que debaixo da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria venha sobre nós o Espírito Santo. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.